Sejam muito bem-vindos a mais essa análise. A gente sabe que a complexa e fascinante paisagem das startups brasileiras esconde algumas nuances que só dá para decodificar olhando de perto para pesquisas acadêmicas sólidas, sabe? O ecossistema de inovação está crescendo absurdamente e a busca para apoiar novas ideias criou uma infinidade de ambientes especializados. O problema é que, no meio disso tudo, os conceitos acabam se misturando. Então hoje a gente vai organizar essa bagunça toda. Vamos entender exatamente quais são os recursos disponíveis e definir os papéis de cada um, baseados na literatura sobre empreendedorismo de base tecnológica. Bora lá? O nosso roteiro para mapear como os negócios nascentes navegam nesses estágios críticos passa por 5 pontos super diretos. 1. O boom das startups. 2. O papel das incubadoras. 3. O papel das aceleradoras. 4. As diferenças entre os modelos. E 5. A regra da complementaridade. Entrando na nossa seção 1, o boom das startups. Bom, a teoria econômica já deixou claríssimo que o empreendedorismo, quando encontra a inovação, tem o poder de transformar economias inteiras. E a América do Sul é, hoje, um mercado superaquecido para essa combinação explosiva. E para ter uma ideia da escala da coisa, o ecossistema brasileiro está surfando uma onda gigante, liderando os investimentos na América do Sul. Principalmente de 2011 para cá, a gente viu um aumento massivo na criação de novos programas de aceleração. Com todo esse surgimento, a oferta de apoio ficou gigantesca. Só que, esse crescimento rapidíssimo acabou trazendo uma confusão conceitual bem grande sobre quais são de fato as estruturas de suporte que a gente tem à disposição. E aí vem aquela pergunta de $1 milhão, tanto para quem cria políticas públicas quanto para os fundadores que estão ali correndo atrás de apoio. Qual é a real diferença? Porque, olha, aceleração e incubação não são a mesma coisa. E entender a linha que separa esses dois termos, que a galera adora usar como sinônimos, pode ser literalmente a diferença entre a vida e a morte de um negócio em estágio inicial. Tem o artigo acadêmico sensacional de 2014, liderado pelos pesquisadores Cohen e Rochberg, que mata essa charada. Basicamente, eles dizem o seguinte: de um lado você tem um modelo filosoficamente desenhado para nutrir os negócios, funcionando como um escudo, um amortecedor contra o ambiente externo. Do outro lado, um modelo feito para fazer exatamente o oposto, colocar lenha na fogueira e aumentar a velocidade das interações da empresa com o mercado real. O que já nos puxa direto para a seção 2, o papel das incubadoras. Vamos olhar mais de perto para esse primeiro modelo e ver quais são os recursos que esses ambientes oferecem. Sabe aquela expressão céu de brigadeiro? Na aviação, isso é aquele voo lisinho sem nenhuma turbulência. E essa metáfora é perfeita aqui. Exatamente assim que as incubadoras tentam aumentar a taxa de sobrevivência das empresas de tecnologia. Elas entregam valor através de serviços que reduzem drasticamente os custos fixos, ajudando o negócio a superar o que os pesquisadores chamam de a fragilidade do novo. É um porto seguro. Na prática, o que a gente vê nas incubadoras brasileiras é um foco fortíssimo em apoio estruturado. Como elas geralmente ficam dentro de universidades ou pertinho de centros de pesquisa, elas conseguem oferecer infraestrutura de baixo custo, redes de parceiros e ajudam muito na hora de conseguir financiamento público, como editais do CNPq, por exemplo. Tudo isso acompanhado de uma baita orientação técnica, jurídica e gerencial, focado num desenvolvimento mais cadenciado e seguro. Mas, virando a página para o outro lado da moeda, chegamos à seção 3, o papel das aceleradoras. Se a incubadora é o porto seguro, a aceleradora é o quê? Um verdadeiro bootcamp militar. Aqui não tem essa de desenvolvimento isolado a longo prazo. É um período de imersão altíssima pressão, super competitivo e com o relógio correndo contra. A ideia é aprendizado rápido, refinar o modelo de negócios na marra, muito contato corpo a corpo com mentores e, na grande maioria das vezes, o programa termina no famoso Demo Day, para a galera se apresentar e tentar fisgar investidores. E o que é super legal da pesquisa é que ela mostra o quanto esse ecossistema é diverso por aqui. Foram mapeados 5 tipos principais de aceleração no Brasil. Tem a tradicional aberta, tem as corporativas, que são guiadas por grandes empresas, tem as pré-aceleradoras focadas naquele tiro curtíssimo de estruturação, tem a vertente social, sem expectativa de lucro financeiro, e até as públicas, como é o caso fantástico do programa CID lá em Minas Gerais. Com esses dois conceitos bem definidos, a gente chega na seção 4, as diferenças entre os modelos. É a hora do frente a frente. E quando a gente coloca os dados da literatura numa tabela, o contraste é simplesmente gritante. Olha só. De um lado, as incubadoras, a maioria de origem pública, focam no apoio universitário, não fazem aporte de dinheiro e cobram uma participação societária bem baixinha, de 2% a 7%.
Do outro, as aceleradoras, com DNA privado e mentoria intensiva, pedem fatias muito mais agressivas, de 4% a 30%. Mas, em troca, elas colocam capital semente na mesa, que costuma variar ali de 20 mil a 150 mil reais. E no cronograma, a história se repete. A incubadora quer estabilidade, quer aquele amadurecimento constante, o que significa um envolvimento de longo prazo, de 6 meses até 3 anos. Já a aceleradora fala, não, a execução tem que ser para ontem. É uma janela frenética que vai de 3 a, no máximo, 12 meses. Consequentemente, o modelo financeiro acompanha essa pegada. A aceleradora fica com uma fatia bem maior do negócio, justamente porque o risco é muito mais alto. Aquele capital semente inicial serve não só para pagar as contas da startup, mas para garantir que os fundadores fiquem 100% dedicados e obstinados em executar a ideia durante aquela fase crítica. Bom, diante de tudo isso, a gente vai para a nossa última parte, a seção 5, a regra da complementariedade. Porque a verdade é que não existe um modelo vencedor. A literatura mostra que quando a gente olha para o que o negócio realmente precisa, rola uma complementaridade sequencial perfeita. Bem no comecinho, a empresa precisa de mentoria pesada para forjar um modelo de negócios e alinhar comportamentos. Mas aí a empresa cresce um pouquinho. No estágio de amadurecimento, a dor já é outra. A prioridade passa a ser dinheiro, networking forte e um foco absurdo no desenvolvimento do produto em si. E para não ficar só na teoria, tem um caso sensacional que a pesquisa traz, que é o da plataforma Profis. A jornada deles é o exemplo perfeito dessa sinergia na vida real. Tudo começou lá no IMIUSP. Depois, eles foram buscar estabilidade com a incubação no Cietec. No passo 3, conseguiram apoio do programa Startup Brasil. E, por fim, para refinar e escalar de vez, foram para a aceleração via Aceleratec. Segundo os próprios fundadores do Profis, foi a aceleração que trouxe aquela cultura matadora do errar rápido e deu a visão de mercado que eles precisavam. Depois que o modelo fez sentido, foi o ambiente protegido da incubação que deu a paz e a estabilidade física necessárias para eles sentarem e construírem um produto maduro que aguentasse o crescimento real. É a teoria se provando passo a passo na prática. O que nos deixa com uma provocação vital, pessoal. Olhando para todos esses recursos, a pergunta que fica é: qual modelo faz mais sentido para o atual estágio do empreendimento que a gente está analisando hoje? Ferramentas não brigam entre si, elas se completam em momentos diferentes da jornada. Acertar nesse timing, saber se a sua ideia precisa agora de um céu de brigadeiro ou de um teste implacável de mercado, é exatamente o que separa mais uma ideia legal da próxima gigante tecnológica do nosso ecossistema.